Amém. Tá conectado já o Facebook e Instagram. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Meet. Amém. Para Maria Oliveira, para o João da Silva, para o Abner, para a Daiane, para a Dorinha, para a Duda, para a Eliane, para o Daniel, para a pastora Margarete, para o André Luiz, para a Silvana, para a Deise, para a Cida e para a Cirlane que está chegando agora. A paz, Cirlane. Amém, gente. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus para quem está no Facebook, no Instagram, no YouTube. Amém. Hoje, então, a gente vai falar sobre o Salmo 38, tá? Bruno, tá muito baixa a sua voz. Tá muito baixa? Pera aí. Tá melhor agora ou ainda tá baixa, Duda? Agora tá bom, obrigada. Tá bom agora? Dá pra ouvir, né? Senão eu coloco o microfone aqui. Ah, então tá, amém. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o Salmo 38, tá? A gente lembra qual é o momento histórico que a gente tá vivendo, tá? Eu vou relembrar o momento histórico porque a gente vai começar a saga dos Salmos agora, né? A gente vai estudar todos os Salmos ali escritos por Davi ou que estão anônimos ali no livro de Salmos, mas são da época de Davi, tá bom? A gente vai ler todos. E então a gente lembra qual é o momento que a gente está na história, né? A gente parou na história no momento em que Salomão virou rei, Davi ainda estava vivo, né? Mas Davi já está prestes a morrer. Então, antes da gente ver a morte de Davi, a gente vai ler todos os salmos escritos por Davi, tá bom? E esse Salmo 38 é um desses salmos escritos por Davi. O Salmo 38, a impressão que dá é que é um salmo de final de vida, sabe? É um salmo ali, lembra até um aspecto ali daquela doença que ele estava vivendo quando a Abisag, né, passou a ser concubina dele. Lembra que ele sentia muito frio? Nesse Salmo 38 é até falado sobre isso. Então, provavelmente é dentro desse período, né? Já está perto da morte de Davi, tá? Então, esse salmo, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre um homem que ele se encontra com uma enfermidade, né? Ele se encontra doente e ele tem certeza que essa doença, isso que ele está vivendo, é por consequência do pecado que ele cometeu. Ele tem essa certeza, né? Mas ele se arrependeu desse pecado, né? Ele não cometeu mais o pecado, mas ele tem certeza que isso é consequência ainda do pecado que ele cometeu. A gente vai observar nesse Salmo 38 um grande peso na consciência de Davi. Davi, ele parece que não se sente perdoado, né? Parece que ele não se perdoou, ele não se sente perdoado, então há um grande peso na consciência dele. E é isso que ele vai falando nesse capítulo, que ele tem, a consciência dele já está muito pesada. A consciência dele está sendo um fardo muito grande para ele, né? E ele começa a pedir a ajuda de Deus com relação a isso, com relação a essa consciência tão pesada que ele tem, tá? Fora isso, a gente vai falar também nesse capítulo, a paz, Elizabeth, a gente vai falar também nesse capítulo sobre uma sabedoria diferente, uma sabedoria de resposta diferente. Às vezes, a gente vai aprender isso hoje com Davi, às vezes a resposta mais sábia que existe é não dar resposta. Às vezes, você é muito mais sábio em não responder uma ofensa. Aqui ele está falando de uma ofensa. Está sendo praticada uma injustiça contra Davi, né? Tem uma ofensa contra Davi. Mas ele nos mostra que às vezes, gente, o ficar quieto é a melhor resposta, é a melhor solução. E a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, amém. Eu quero falar sobre algo agora. Nessa época e no Novo Testamento, a gente vai ver que houve um grande problema ali e as pessoas entendiam que quem era doente era por causa do pecado. Então, por exemplo, a pessoa adquiriu uma doença, né? Ela pecou. A pessoa acabou perdendo a visão, ela pecou, né? A pessoa aconteceu um acidente, ela perdeu a perna, ela pecou. Então, tudo de ruim que acontecia na vida da pessoa, naquela época e até no Novo Testamento, eles falavam que é por conta do pecado. E Davi tem essa mente também, essa mentalidade, que tudo de ruim que está acontecendo ali naquele momento com ele é por conta do pecado que ele cometeu, tá?
No Novo Testamento a gente vai ver isso. Tem um cego, né? Que quando os apóstolos encontram o cego ali, e eles perguntam para Jesus, quem foi que cometeu o pecado? Foi esse cego que cometeu o pecado ou foram os pais dele que cometeram o pecado para ele ter nascido cego? Olha como era o pensamento deles, né? Se ele já nasceu cego, é porque ele cometeu o pecado aonde? No ventre. Porque se eles estão perguntando se a cegueira dele de nascimento é resultado do pecado dele, então ele havia pecado aonde? No ventre. E era esse o entendimento que eles tinham, gente. Eles tinham um entendimento que a pessoa podia pecar dentro do ventre. Então, se a pessoa nascia com alguma deformidade, algum problema, né? Cego, qualquer coisa que seja, eles falavam que aquela pessoa podia ter pecado no ventre da outra pessoa. Então, era esse o nível de entendimento que eles tinham, né? Então, era um entendimento bem ruim, né? E era assim que eles entendiam, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso hoje também, sobre a consciência, né? O peso da consciência do pecado, o peso da consciência da culpa, né? Quando a gente se sente culpado, quando a gente não se liberta da nossa culpa, qual o peso que isso traz pra gente? E a gente vai ver isso hoje com Davi, tá? Davi aqui, ele vai falar que ele é muito insultado, né? Ele é muito xingado, ele é muito insultado, as pessoas começam a falar mentiras sobre ele. E ele vai dizer assim, eu não me defendo, eu fico mudo. Eu finjo que eu sou surdo e mudo. Eu finjo que eu não estou ouvindo e eu não respondo. E a gente vai ver que realmente existe um ditado até que diz, né? Quem fica mudo... É até um provérbio isso, né? Agora eu tô lembrando. Tem no livro de provérbios. Tem um provérbio desse no livro de provérbios. Aquele que fica mudo se passa por sábio. Né? Existe esse versículo lá no livro de provérbios. Aquele que fica mudo se passa por sábio. Então, existe um ditado, né, popular que existe. O som tá baixando e aumentando, Silvana. Pera aí. Teve uma outra aluna que falou isso já. Deixa eu tentar arrumar aqui. Eu tô com esse problema, eu acho que deve ser meu celular. Ó, eu coloquei o fone de ouvido pra ver se pelo fone de ouvido aqui, pela parte da voz, melhora, tá bom? Se ficar caindo e voltando. Ele tava assim mesmo, teve uma aluna que falou isso pra mim, me avisou. Eu acho que deve ser meu celular, que deve estar com algum problema. E Davi, melhorou? Que bom, Abner, amém. E Davi, ele ensina uma coisa, ele fala uma coisa pra gente, que ficar mudo, às vezes, é a melhor resposta que a gente pode dar para alguém. Às vezes a gente quer se defender, e a nossa defesa acaba se virando contra a gente mesmo. Então é melhor a gente ficar mudo. Às vezes ficar mudo é a melhor resposta que tem. E eu quero, antes de começar a aula de hoje, eu quero falar sobre uma história que existe, que fala sobre isso, sobre o que a gente vai estudar hoje. Tem uma história que é a seguinte, tem uma mulher que ela foi até um monge. E essa mulher, ela estava tendo problemas no casamento. Então, ela e o marido dela estavam brigando muito e estavam se ofendendo muito. Eram brigas, assim, exaustivas, né? E ela chegou nesse monge e falou, monge, me ajuda, né? Me ensina a sabedoria, o que eu posso fazer, né? Pra resolver meu casamento, pra não acabar meu casamento, o que eu faço? Aí o monge falou assim pra ela, espera um pouquinho, que eu já volto. Então, o monge voltou com uma garrafa de água. Aí o monge falou assim pra ela, faz o seguinte... Quando o seu marido começar a brigar, quando ele começar a falar pra você alguma coisa, te ofender, qualquer coisa que seja, toma um gole dessa garrafa, mas não engole. Fica com a água parada, né, na sua boca e deixa ele falando e a água parada na tua boca e deixa ele falando. Quando ele se acalmar, quando ele parar de falar, você joga aquela água fora. E essa mulher começou a fazer isso. Toda vez que o marido dela ia brigar com ela ia e pegava um gole d'água e ficava com a água parada na boca dele. E quando o marido se acalmava, ela jogava aquela água fora. Então, depois de um determinado tempo, ela volta para esse monge. E ela fala para esse monge, qual que é o segredo? Porque eu vou precisar de mais uma garrafa, né? Aquela garrafa acabou. Qual que é o segredo? O que tinha naquela garrafa? Porque, nossa, meu casamento tá super bom agora. A gente já nem discute mais, assim, é muito difícil discutir. Qual era o segredo? O que tinha naquela água? E o monge fala, nada, era uma água normal, né? Era uma água de torneira, água comum, né?
E essa é a sabedoria, né? Que qual foi a melhor resposta dela, né? Era o silêncio, né? Então, às vezes, a gente ganha uma guerra pelo silêncio, né? Às vezes a gente nem sempre ganha a guerra brigando, falando, tentando apontar os nossos pontos, mas sim ficando quietos, né? Às vezes ficar quietos, ficar mudo é a melhor resposta, né? Eu falei isso pra vocês, né? Teve uma pessoa que me mandou, era uma pessoa que eu considerava muito minha amiga, né? Eu conhecia ela há mais de 20 anos. E ela me mandou um monte de áudio falando que o meu trabalho aqui é por meio de demônio, que não tem Deus nisso não. Ela é revoltada, né? Porque ela tem muito tempo na igreja, né? Ela tem muito tempo de cadeira. E ela tem esse sonho, né? E não foi o chamado dela. E esse é meu chamado. E ela não aceita isso. E ela me mandou tantas coisas, me ferindo tanto, sabe? Tantas injustiças. E eu não respondi nada. Eram uns 15 áudios que ela mandou. Um monte de coisa, falou um monte de coisa. E eu não respondi nada. E hoje, gente, graças a Deus, sabe? Eu tô bem, eu tô tranquila, eu não sinto raiva, não sinto ódio. É isso que Davi vai dizer aqui. Davi vai dizer que ele não respondia, mas também ele não guardava raiva. Ele não guardava rancor, ele não guardava ódio. E que depois a pessoa percebeu, né? E é o meu caso. Depois a pessoa foi percebendo que ela pisou na bola, entende? Então, qual foi a melhor resposta? O silêncio. O silêncio também ensina, né? O silêncio também ensina as pessoas, também nos ajuda, né? Então, amém, amém. Tem uma passagem muito interessante que eu havia falado para vocês, né? Que naquela época os hebreus, os judeus ali, eles entendiam que qualquer doença que você tinha era manifestação do pecado que você cometeu, né? E se você nasceu doente é porque o pecado foi cometido dentro do ventre da tua mãe, né? Tem uma passagem em Lucas, no Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, ali no capítulo 13, 13 mesmo, no capítulo 13, dito, né? Fala assim, olha, cuidado, né? Porque as pessoas começaram a julgar muitas outras. Falar, esse deve ser muito pecador. Nossa, muito pecador, olha como tá a vida dele, né? É muito pecador, olha quanta doença. Nossa, esse deve ser muito pecador, olha quanto problema, né? E as pessoas começaram a julgar as outras, falando que as outras eram muito pecadoras. Por causa dos problemas da vida dela, por causa do que estava acontecendo na vida dela. E então, né, nesse capítulo é dito assim, toma cuidado. Toma cuidado, porque se você não se arrepender verdadeiramente, você vai ser condenado. E o seu pecado é muito, muito, muito maior do que esse outro que você fica atribuindo para o outro, né? Então, o seu pecado vai ter um peso muito grande, né? Muito longo. Então, se arrependa verdadeiramente, né? E é esse o objetivo, né? O objetivo é se arrepender verdadeiramente, não ficar julgando o outro, né? Para dar doença, etc. Então, agora a gente vai falar sobre isso, tá? Porque vai ter um julgamento aqui sobre a vida de Davi, tá bom? Esse capítulo, nós não sabemos quando foi que Davi escreveu, o capítulo 38, esse salmo. Tem uma praga que a gente já estudou na história de Davi, que é aquela praga por conta, né, que ele fez o censo. Lembra que Satanás tentou Davi e Davi ouviu a voz de Satanás e cometeu um pecado? E então Deus mandou uma praga. Deus falou para Davi escolher entre 3 coisas, né? E Davi escolheu a praga. Aqui, nesse capítulo 38, Davi fala sobre uma doença. Mas não é aquela praga, não é a doença daquela praga, é uma outra doença. Mas, gente, eu não sei qual doença que é, a Bíblia não diz pra gente qual doença que é. Mas em algum momento da história de Davi, Davi foi acometido por alguma doença. Mas era algo muito pessoal, não é que foi a sociedade inteira pegou aquela doença, foi só ele. Foi uma coisa dele, né? Então, por isso, por só ele ter pego aquela doença, as pessoas começaram a falar que era consequência do pecado dele. Até ele vai começar a achar que é consequência do pecado dele aquela doença. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente vai começar, então, o estudo do capítulo 38, tá bom, gente? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor se revele a cada um de nós, amém. Que a sua verdade, meu Deus, penetre em cada um de nós de uma forma clara, de uma forma simples e de uma forma inconfundível. Que o seu Espírito Santo venha com fogo em cada um de nós e nos purifique, nos leve ao convencimento dos pecados, ao verdadeiro arrependimento e que nos ensine mais de Ti, Pai, amém. Que venhamos a ter cada vez mais intimidade contigo, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor me use, Pai, que aqui não seja o meu falar, mas que
o seu Espírito Santo use a minha boca para propagar a tua verdade, Pai, amém, no nome de Jesus. Torna o meu falar irresistível, Pai. Faça com que todos aqueles que ouvirem, meu Deus, essa palavra, sintam o bom gosto que ela tem, Pai, e se apaixonem por Ti, Pai. Tempera cada palavra que sair da minha boca com sal, para que elas tenham um bom gosto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente... Amém, Ruslana tá falando da Guiné Equatorial, amém, glória a Deus, Ruslana, seja muito bem-vinda, amém. Então, no versículo 1 diz assim, tá? A gente tá no Salmo 38, versículo 1. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O que acontece? Você que é mãe, você que é pai, né? Quando a gente tá com raiva, e a gente vai dar um castigo com raiva, o castigo é severo. Porque a gente vai dar o castigo à medida da nossa raiva, né? Quando a gente tá com ira, né, muito nervoso, e a gente vai castigar, a gente se cede. Por isso que muitas vezes o pai e a mãe, né, na hora daquela ira, na hora daquele nervoso, bate no filho e depois se arrepende. O pai fala, nossa, eu pesei, né? Me perdoa, filho, né? Por quê? Porque ele... decidiu dar o castigo no momento da raiva. Ele decidiu dar o castigo no momento da ira. E a gente não pode fazer isso. Eu sei que é difícil, mas a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque o castigo, a paz, Roberto, o castigo ele muda a medida. E a gente acaba sendo desproporcional. Porque eu estou fazendo algo na hora da minha raiva, na hora da minha ira, né? E isso não é bom. E é isso que Davi está sentindo. Davi está sentindo que Deus está castigando ele. Com base na raiva, com base na ira, né? Então Davi tá falando, Senhor, se acalma um pouco, depois o Senhor decide qual é o melhor castigo para mim. O Senhor tá decidindo qual é o melhor castigo para mim na hora da raiva. Então o Senhor tá me dando um castigo que tá demais para eu suportar, tá doendo. Tá? Eu não tô achando justo, tá muito difícil esse castigo, né? Eu já vi crianças falando isso, né? Às vezes o pai e a mãe fazem alguma coisa, aí eu já vi criança falando, eu já vi uma criança falar isso. Você gosta de bater, né? E, gente, era bobeira, por bobagem, sabe? Aquela pessoa ficava nervosa, ai, caiu um negócio no chão, sabe? A criança é estabanada, a criança derruba coisas no chão, né? E tinha uma criança que ela foi, derrubou e quebrou um prato no chão, sabe? E essa criança é assim mesmo. E bateu com tanta força que ficou roxinho na criança, sabe? E a criança uma hora falou, você gosta de bater, né? Porque por tudo essa pessoa batia. E isso dói, tanto que esse pai depois parou. Né? Ele tinha esse costume de sair batendo, né? E depois ele deu uma acalmada, né? Então é isso, na hora da raiva, né? A gente acaba dando um castigo sem medida, não é a medida certa, não é a medida correta. E é isso que Davi tá falando para Deus. Deus, eu acho que o Senhor escolheu o meu castigo na hora da raiva. Eu acho que o Senhor escolheu o meu castigo na hora da fúria. Então, repensa aí, Deus. Se acalma primeiro, relaxa e depois decide o meu castigo, né? Aí no versículo 2 ele começa a dizer por que ele está achando que é injusto esse castigo que ele está vivendo, dessa forma que está sendo dado. E ele diz no versículo 2, porque as suas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu, né? Então ele está falando, tá doendo, tá pesado demais, né? E eu tô sentindo, os seus tapas, né, estão me causando muita dor. Eu tô sofrendo demais por esse castigo. Demais da conta, né? E no versículo 3 ele começa a explicar que sofrimento é esse que ele está tendo, qual o nível desse sofrimento. E ele começa a dizer no versículo 3 que há uma doença. Parece que uma doença foi enviada para ele está com uma doença, e ele fala que essa doença é demais para ele. E ele diz que no corpo dele, no versículo 3 ele diz que no corpo dele já não há nenhuma parte no corpo dele que esteja saudável. O corpo dele inteiro está doente. Ele está doente por inteiro, não há nenhuma parte do corpo dele que esteja sã, né? Então ele fala isso, olha Deus, o meu corpo inteiro está doente. E isso tudo é por causa da tua raiva, tudo isso é por causa da tua ira, né? E nos meus ossos não há paz. Por causa do meu pecado, né? Então, os ossos dele doem. Ele não consegue ficar em paz com os ossos dele. Lembra bastante Jó, né? Quando a gente estudou o livro de Jó. É nesse sentido mesmo, esse capítulo. E Davi, então, fala, ó, Senhor, meus ossos doem. Eu não tenho paz. Nem os meus ossos me deixam em paz. Porque eu sinto dor. Eu sinto dor direto.
E ele atribui isso que ele está vivendo ao pecado que ele cometeu. Ele diz, eu sei que tudo isso é por causa do meu pecado. Então ele começa a atribuir, né, toda aquela doença, tudo aquilo que ele está vivendo, toda aquela manifestação ao pecado que ele cometeu, né, ao que ele fez de errado, né. Então a gente vê claramente uma consciência pesada. Daqui a pouco a gente vai ver ainda mais. Ele vai começar a falar sobre a consciência dele, que está muito pesada. A consciência dele está tão pesada, né, que a impressão que dá é essa. A consciência dele está muito pesada e ele está acumulando aquele peso, né, porque ele não consegue se livrar daquela culpa. É uma culpa tão grande pelo pecado que ele cometeu que ele não consegue se livrar daquela culpa, ele não consegue se perdoar e ele acha também que Deus não o perdoou, né? É nesse sentido, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aí no versículo 4, ele continua falando, Davi, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Então aqui ele diz que ele está atolado no pecado dele. Ele diz isso, Senhor, a verdade é que eu pequei e o meu pecado é muito grande. Meu pecado é muito sério. A gente conhece poucos pecados de Davi relatados na Bíblia, né? Não sei se ele cometeu algum outro, provavelmente não, porque a Bíblia não esconde pra gente os pecados dos personagens que nela há. Então ele não deve ter cometido mais nenhum outro pecado. Mas a gente lembra que desde o tempo de Absalão, toda a história de Davi vem dizendo que Deus vem cobrando o pecado dele com Batseba, né? Então ele vem sempre falando isso, Davi. E agora ele diz isso, ó Senhor, a verdade é que eu estou afundado nos meus pecados. Os meus pecados foram tão grandes, tão sérios, que eu estou me afogando neles. Eu já não vejo mais saída para mim, né? Nesse tempo, Davi vivia uma época onde havia culpa ainda. A culpa não era retirada da pessoa, né? Deus perdoava, mas ainda havia culpa. Então Deus cobrava, porque ainda havia passado. E em Jesus Cristo hoje já não há mais culpa, né? Já não há mais passado. Então hoje em Jesus Cristo eu não sou mais cobrada pelos pecados que eu cometi antes. Não há mais culpa. Eu não tenho mais que me culpar, né? Pelo que eu fiz antes. Porque em Jesus Cristo meu passado foi apagado. Eu fui perdoada por Deus ao ponto dele esquecer tudo que eu fiz. Não existe mais pecado que eu cometi. Não, minha vida começou do zero a partir do momento que Deus me perdoou. Então é dali em diante. Eu não posso pecar a partir do momento que Deus me perdoou, né? Eu até falei sobre isso numa aula sobre perdão. O que é o perdão, né? Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E cada chibatada que ele tomou era para ser nossa. Cada prego nas mãos, nos pés dele, era para ser nosso, né? Tudo aquilo que ele sofreu era para nós sofrermos. Então, quando eu vou e me converto e me entrego e falo, Jesus, me aceita, Deus me perdoa. Quando eu faço isso, eu estou atribuindo os meus pecados àquele sofrimento todo que Jesus teve. Então agora o meu pecado está ali, foi computado naquelas chibatadas, meu pecado foi computado naquele sangue derramado. Meu pecado começou a ser computado em cada sofrimento de Cristo. E qual é o problema? Eu falei isso já em uma aula que a gente falou sobre o perdão. Qual é o problema de eu pecar de novo? É que quando eu vou e eu já pus ali, naquilo tudo que ele passou, os meus pecados, e ele me perdoou, e eu vou e peco de novo, gente, é como se eu estivesse dando mais chibatadas em Jesus. Porque eu estou acrescentando mais pecado. Aquele pecado que eu tinha cometido antes já estava ali dentro daquilo que ele já sofreu. É como se hoje eu estivesse pegando o chicote e chicoteando ele mais. É esse o sentido, quando a gente vai e começa a cometer mais pecados depois de ter se convertido, né? Então, por isso que tem que ter uma mudança de postura, uma mudança de conduta, né? Porque senão é como se estivesse cometendo mais pecados. Então, por quê? Porque o meu passado foi esquecido. Então, eu fui perdoada, Deus não vai cobrar mais meu passado de mim, né? Mas na época de Davi não tinha isso. Davi não tinha esse benefício que a gente tem hoje de Jesus, né? Então, Davi foi perdoado por Deus, a gente lembra, ao ponto de não morrer pelo pecado dele. Porque a gente lembra que o pecado leva à morte, né? A Bíblia diz isso, o pecado leva à morte. E Davi, quando comete o pecado dele com Batseba, ele se arrepende, verdadeiramente ele se arrepende, né? Ele ora a Deus pedindo perdão, para que Deus o perdoe pelo pecado dele, e Deus fala que perdoa ele, ao ponto dele não morrer pelo pecado dele.
mas o pecado dele vai ser cobrado dele. Então o pecado dele não foi esquecido de Davi, ainda há culpa nele, né? Então é isso que ele está sentindo, ainda há culpa, né? Ele não foi liberado da culpa dele, por isso que ele ainda fala de culpa. Aqui faz décadas do pecado com Batseba, e ele ainda fala desse pecado. Por quê? Porque ainda há culpa, né? Hoje nós, em Cristo, não temos essa culpa mais, né? Então, os pecados que eu cometia lá no passado, a loucura que eu fazia, né? Os meus desvaneios foram perdoados. Deus não me cobra mais pelo que eu fiz. Deus me perdoou. O meu passado foi esquecido. Então, não há mais culpa. Então eu não posso hoje querer me culpar pelo que um dia eu fui, pelo meu passado, porque não há mais culpa, né? Meu passado foi apagado, não há mais culpa. Então eu também não posso me culpar, né? Mas Davi não tinha isso. Então Davi se culpava muito, muito. E o problema da culpa é o peso da consciência, né? A gente tem um peso da consciência e a nossa consciência começa a falar contra nós, né? A nossa consciência começa a depor contra nós. E a gente começa a manifestar também no corpo, cientificamente falando, isso é provado, né? A nossa mente começa também a trazer para o nosso corpo manifestações de doenças, etc., por causa da culpa, né? Então também há isso, né? Hoje a gente sabe, na medicina tudo. E nessa época realmente não havia liberação de culpa. Então Davi ainda era culpado. Se fosse ter ali um julgamento e Deus fosse julgar Davi ainda ia ser condenado, porque ele ainda era culpado. Hoje nós não somos condenados, né, no julgamento, quando Jesus voltar e nós formos julgados, nós não seremos condenados, por quê? Porque não há mais culpa. Então, ainda que eu cometi, minha vida era louca antes, eu cometi um monte de pecado, mas eu não vou ser culpada deles. Por quê? Porque meu passado foi esquecido, não há mais culpa. Então, eu não vou ser condenada, não há culpa, não há condenação, né? Mas nesse tempo ainda havia. E Davi estava sofrendo muito com isso, porque havia a culpa que ele ainda tinha perante Deus e a culpa que ele sentia. Então, tudo que acontecia na vida dele, ele atribuía ao passado dele. Então, tudo que acontecia de ruim na vida dele, ele falava, é por causa do meu pecado. Tudo que acontecia de ruim é por causa do meu pecado. Então, ficou doente, é por causa do meu pecado. Tudo que acontecia de ruim era por causa do passado dele, né? E pode ser realmente que era, gente. Porque a verdade é que havia culpa. Então, se Deus olhasse para ele e quisesse cobrar a culpa dele, Deus cobrava, porque havia culpa. O passado dele não havia sido apagado. Ele só foi perdoado a ponto de não morrer pelo pecado dele, mas havia culpa. Mas hoje nós não. Não adianta eu, por exemplo, né? Eu pequei há trocentos anos atrás. Hoje eu tô convertida, não peco mais. E acontece uma coisa muito ruim na minha vida. Eu não posso atribuir isso a Deus estar me cobrando por causa de um passado meu. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu perdi meu filho. Eu perdi meu filho em 2018 com 5 meses. Bebezinho. E eu não tinha feito nada para merecer aquilo, gente. Eu já era convertida, não estava cometendo pecado, nada. E eu não podia falar, Deus está fazendo isso, né? Porque Ele está me cobrando o meu pecado do passado, de quando eu ainda não havia sido convertida, né? Então, isso é uma cobrança de Deus. Não existe isso hoje. Hoje, em Cristo, isso não existe mais. Deus não me cobra pelos meus pecados passados. Por quê? Porque não há culpa. O que passou, passou. Ele nem lembra mais. Deus nem lembra mais. Então, não há culpa. Mas eu tenho que mudar de agora em diante, porque é o que eu falei, se eu não mudar de agora em diante, é como se eu estivesse pegando um chicote e dando mais chicotada em Jesus. É como se eu estivesse pegando um outro prego e furando mais pro canto da mão de Jesus, sabe? É como se eu estivesse fazendo isso, acrescentando nas dores dele, né? Então, é esse nível. Mas Davi não tinha esse benefício que nós temos hoje de não termos culpa, né? Então, antigamente, Jesus podia vir cobrar, porque havia culpa. Então Jesus podia vir cobrar e matar o filho de alguém. Havia culpa em Davi. Por isso que Absalão morreu, por isso que Aminon morreu. Havia culpa em Davi, né? E é assim, a culpa foi sendo cobrada por Deus, porque havia culpa, né? Mais pra frente Deus ia cobrar a culpa. Mas hoje com a gente não existe isso, né? Porque existe muita gente, né, que às vezes acarreta uma doença, acontece alguma coisa e fala, não tá cobrando nada do passado, porque o seu passado foi esquecido. A partir do momento que você aceitou a Cristo, renasceu nele, né? Sua história mudou. Já não existe mais passado, você é um novo ser. É como se você tivesse nascido de novo. Realmente, você nasceu de novo. Então, não há passado para quem acabou de nascer,
né? Então é nesse sentido, tá? Mas para Davi não existia isso. Então Davi diz que os pecados dele são tão grandes que estão afogando ele. Por quê? São as consequências do pecado dele. Ele está sentindo que a culpa está sendo cobrada. É nesse sentido. Então, a cobrança do meu pecado é tão grande, porque meu pecado foi tão grande diante de Deus, que o que ele está me cobrando está sendo demais. E se você parar para pensar realmente, gente, qual foi o pecado de Davi? Davi se deitou com uma mulher casada, ele foi adultério, né? E ele matou o marido dessa mulher, porque ela engravidou, né? E por causa disso, desse pecado, Deus está fazendo tudo isso na vida desse homem, né? Ele perdeu 2 filhos, morreram, a filha foi estuprada, né? Ele teve que fugir porque o filho roubou o trono dele, né? Então, imagina a perseguição que esse homem viveu por causa desse pecado. A culpa era muito grande. A culpa dele, né? Porque foi um rei que pecou, né? Não foi uma pessoa normal que pecou, foi uma pessoa que devia dar exemplo que pecou. Então a culpa era muito grande e a cobrança também foi muito grande. E aqui ainda estava sendo. E é isso que ele está dizendo: a minha culpa é muito grande, a minha culpa é demais, né? E eu tô me sentindo afogado no meu pecado, porque o meu pecado é tão grande que o tanto de culpa que o Senhor tá cobrando dele, eu não tô suportando, né? E graças a Deus nós somos libertos disso, gente. A gente não sofre desse jeito como Davi sofreu, porque Davi estava sendo cobrado pela culpa dele. A gente não é cobrado por nossa culpa, né? Porque nosso passado é esquecido. A gente responde pelo que a gente é a partir do momento que a gente renasceu em Cristo em diante. Então daí eu respondo. Aí eu vou responder sim diante de Deus. Mas do meu passado eu não respondo mais. Não há mais culpa, não há mais passado, tudo foi esquecido. Aí agora no versículo 5 ele começa a explicar sobre essa doença que ele estava tendo, gente. Parece bastante com Jó falando. Porque ele começa a falar que surgiram feridas no corpo dele. E ele fala que essas feridas, o corpo dele começava a apodrecer e estava cheirando mal. Não lembra Jó? Lembra um pouquinho Jó, né? Quando ele fala. E é isso que ele diz aqui no versículo 5. Ele fala, olha, as minhas chagas, né? A doença, ela tá me fazendo cheirar mal. E o meu corpo tá apodrecendo. Por isso que eu tô cheirando mal, né? E tudo isso eu sei. Foi por causa da minha loucura. Foi por causa da minha falta de juízo. Foi porque eu não fui inteligente e eu pequei. E agora eu tô pagando, agora eu tô colhendo por tudo isso, né? Então, é claro, a gente já falou isso em várias aulas, né? Há uma consequência do pecado, né? A gente é perdoado por Deus, mas todo pecado tem uma consequência. E a gente responde por essa consequência, né? Deus nos perdoa, não há mais culpa, mas há consequência, né? E quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Ou seja, uma pessoa convertida que peca, o pecado dela é muito mais sério do que uma pessoa que não foi convertida e pecou. Quanto mais é dado, mais lhe é cobrado. Então, realmente, né? Foi uma falta de juízo. É isso que ele está dizendo aqui. Ai, Deus, eu errei e estou pagando hoje por minha falta de juízo. Eu te conheci. Eu sabia que aquilo era errado. Eu tinha na minha mente que aquilo não era certo. Mas eu fiz. Foi uma loucura que eu fiz. E eu estou pagando até hoje por conta disso. Aí no versículo 6... Davi começa a dizer que ele anda assim, abaixado, ele anda encurvado, né? A gente já vai entender por quê. Ele fala que ele anda todo encurvado, né? E que ele tá muito abatido, tá muito fraco e que ele fica lamentando o dia inteiro. Aí no versículo 7 ele fala por que ele tá andando encurvado. Ele fala que ele sente muita dor, muita queimação nos flancos, né? Onde que é os flancos, né? Seria essa região aqui da barriga, tá? Barriga, costas aqui. Então ele sentia muita dor nessa região. Então por isso que ele andava assim, né? Acho que devido à dor que ele sentia aqui, ele andava assim, tá? Meio encurvado, né? E é isso que ele diz. Ele diz que ele andava assim todo encurvado por causa das dores dele, né? E tinha muita queimação. E ele diz, no meu corpo não há nada bom, não há nada que esteja saudável, tá tudo doente, meu corpo inteiro tá doente. Aí no versículo 8 ele continua descrevendo a doença dele. Ele fala assim, eu tô fraco e muito quebrantado. Eu tenho rugido pela inquietação do meu coração. Quando ele fala fraco, no hebraico, não é fraco de fraqueza. No hebraico é no sentido de dormência.
No hebraico é no sentido de alguém que sente tão frio, mas tão frio. Sabe quando você está naquele estado de sentir tão frio, mas tão frio, mas tão frio, que seu corpo adormece por causa do frio? É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que ele está sentindo muito frio, né? Ele sente muito frio, ao ponto de estar adormecido. O corpo dele está adormecido. Lembra bastante aquele tempo com Abizag, né? Que ele sentiu um frio tremendo, trouxeram um monte de cobertor e nada resolvia, não lembra? É isso que ele está dizendo aqui. Ele sentiu um frio muito tremendo ali, e o corpo dele já estava até dormente por conta do frio. E ele diz aqui, e o corpo dele estava quebrantado. Em qual sentido? O meu corpo está destruído. Meu corpo está quebrado, meu corpo está esmagado, está destroçado, né? E ele diz, tenho rugido pela inquietação do meu coração. E eu tenho, Senhor, bramado, eu tenho chorado, gritado, né? Por causa do meu coração, ele está inquieto, porque eu não sei até onde vai esse meu castigo. O Senhor está com a mão muito pesada dessa vez, o meu castigo está sendo muito pesado, e o meu coração está inquieto, porque eu não sei se isso pode piorar ainda mais, para onde que vai me levar tudo isso, né? Então no versículo 9, ele continua, mas Deus, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Que lindo, Davi está dizendo aqui, mas Deus, eu sei que tudo isso que eu estou passando, o Senhor não está ignorando. Eu sei que o Senhor está vendo o meu sofrimento. Eu sei que o Senhor está ouvindo cada gemido que eu estou dando. Eu sei que o Senhor está ouvindo cada lágrima que eu estou derramando. Eu sei. E eu sei também que o Senhor sabe qual é o desejo do meu coração. Eu sei que o Senhor sabe tudo que eu mais desejo nessa vida. Eu sei que o Senhor sabe, o Senhor conhece os meus desejos. Eu sei que o Senhor está vendo o meu sofrimento. Que bonito, né? Versículo 10, Davi continua dizendo, o meu coração, ele bate depressa. Eu estou muito fraco. E quanto à luz dos meus olhos, ela já me deixou. No sentido de alguém que parece estar morrendo, né? Ele fala no sentido realmente de alguém que está morrendo, está muito fraco. E alguém que está perdendo a esperança, né? Então ele está perdendo já as esperanças ali, alguém que está morrendo. O brilho nos olhos dele, né? Já está se apagando, né? Então é nesse sentido. Aí no versículo 11 ele continua, os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. A impressão que dá agora no versículo 11 é que as pessoas têm medo de ser uma coisa contagiosa. Essa é a impressão que dá. Aí ele diz que todo mundo se afastou dele. Agora, com essas chagas, né, onde tem lesões e tem feridas e tá cheirando mal, né, e aquilo começa a apodrecer, e as pessoas estão com medo e não chegam perto dele, achando que podem pegar aquilo também. Então é isso que ele diz. Os parentes dele já se distanciaram dele, né? Os que se diziam amigos dele não querem mais ver ele, se distanciaram dele também. Lembra bastante Jó, né? Quando Davi fala. Aí no versículo 12 continua, também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. Então Davi está dizendo, Senhor, eu não tenho paz, né? Os meus amigos se afastaram de mim, até os meus parentes se afastaram de mim, e os meus inimigos, percebendo isso, a minha fraqueza, o estado que eu tô, que os meus amigos e meus parentes se afastaram de mim, eles estão se aproveitando disso, e eles estão querendo me atacar. Como eles estão vendo a minha fragilidade, eles estão querendo me destruir, eles ficam falando mentiras de mim, né? Coisas que eu não posso me defender, e eles ficam, né, inventando histórias e maquinando de dia e de noite, né, para me fazer, né, cair. Aí no versículo 13, Davi diz, mas eu, Deus, eu me finjo de surdo. Eu finjo que eu não estou ouvindo o que estão falando de mim, né? E eu também me faço de mudo. E eu não abro a boca para me defender. Eu deixo eles falarem. Aí então no versículo 14, Davi fala, assim eu sou como alguém que não ouve Deus. Então eu não abro minha boca para falar nada, porque na minha boca não haverá reprovação. Davi é muito inteligente. Porque assim, o que Davi está dizendo aqui? Davi está querendo dizer que as pessoas estão vindo insultar ele. As pessoas estão falando mentiras sobre ele. As pessoas estão falando injustiças sobre ele. Mas ele diz, Senhor, eu ouço tudo de boca fechada. Porque pode ser que ao abrir minha boca, eu me exceda e eu passe a ficar errado.
Então, para evitar esse tipo de coisa, eu fico quieto. Porque quem fica quieto não tem reprovação. Quem fica quieto não tem o que ser reprovado. E é isso mesmo. Sabe, por exemplo, numa briga, você tá com alguém numa briga. Aí a pessoa tá bem exaltada. E no começo você não tá exaltado. Aí no começo você vai se defender calmo. Só que a pessoa não para a exaltação dela e você já entrou no embalo. Você começa a se exaltar também. Aí daqui a pouco você tá falando coisa que você não devia falar. Aí de certo você passou a ser o errado da história. Isso acontece, né? Às vezes a gente tá certo, mas a gente perde a nossa razão porque a gente falou demais. E é isso que deve estar sendo aqui. Deus, eu fico quieto. Porque eu sei que eu tenho razão. Mas eu fico quieto porque se eu falar, eu vou acabar me excedendo e eu vou perder a minha razão. Aí na minha boca vai começar a ter um motivo de reprovação, né? Realmente na minha boca vai começar a ter algo ali, né? Lembra bastante, né? Tem um ditado, né? Que se diz assim, né? Melhor ter paz do que ter razão. Uma vez eu falei isso para uma pessoa que me buscou consultoria. E ela estava tendo esse problema. Ela brigava muito, porque ela queria mostrar que ela tinha razão. E a briga era essa, gente. Era porque queria mostrar que tinha razão. E eu falei pra ela, falei assim, olha, sabe aquela história? Eu prefiro ter paz do que ter razão? Porque assim, eu tenho razão. Eu sei que eu tenho razão. Mas eu nunca vou convencer o outro de que eu tenho razão. O outro nunca vai entender que eu tenho razão. Ele vai achar que eu tô errada. Então, se é pra eu ficar me estressando, se é pra eu ficar guerreando, brigando, me estressando, e eu não vou estar como certa, porque a verdade é que ele nunca vai enxergar que eu tô certa, então eu prefiro ter paz. Então eu fico quieta, não falo nada, né? Então, o outro vai achar que ele tá certo e que ele ganhou, mas não ganhou nada, porque eu sei que eu estou certa. É igual tem um meme que diz isso, né? De um monge que fala: a sabedoria está em não discutir com bobos, não discutir com pessoas que não sabem o que dizem, né? Aí o menino que tá aprendendo com o monge fala: eu não concordo. Aí o monge fala: tá bom. O monge não discute, entendeu? E é nesse sentido mesmo, eu não vou discutir. Né? Eu não vou discutir, porque se eu for discutir, eu vou perder a razão. E é isso que Davi está dizendo aqui. Deus, eu não vou abrir minha boca para me defender. Porque eu sei que se eu começar a abrir minha boca para me defender, uma hora eu vou me exaltar e eu vou falar o que eu não deveria. E então na minha boca vai começar a ter reprovação. E hoje não há. Então eu prefiro não me defender e ser puro e ser certo diante do Senhor e que o Senhor me defenda, né? Do que eu me defender e acabar me exaltando e passando por errado, né? Acabar mudando, invertendo a história. A gente lembra, né, que na história aconteceu isso com Miriam e Arão, né? A gente lembra que Miriam e Arão foram falar mal de Moisés, começaram a ter ali uma fofoquinha falando mal de Moisés, né? E Moisés se fingiu de doido, se fingiu de não ter ouvido, né? Moisés era um homem muito manso, muito calmo, ele jamais ia arrumar briga. E a Bíblia diz isso, Deus ficou irado. Deus falou: não, peraí, Moisés é um homem que jamais vai arrumar confusão. Moisés é um homem que jamais vai se defender, mas eu ouvi tudo e eu vou defender Moisés. E a gente lembra que Deus defendeu Moisés e até lançou lá a lepra sobre Miriam, né? Então Deus defendeu Moisés. E é nesse sentido que Davi está dizendo aqui: eu vou ficar mudo, eu não vou me defender, mas o Senhor vai me defender, Deus, né? Eu vou ficar quieto, eu não vou ficar discutindo com essas pessoas que estão falando mentiras de mim, estão fazendo injustiças à minha pessoa. Eu não vou discutir com eles, porque eu não vou convencer eles do contrário. Eles querem realmente me destruir, eles querem realmente falar mal de mim, eles querem realmente, sabe, me difamar. Então não adianta, eu vou ficar batendo boca com eles, por que eu vou ganhar, né? E é verdade, gente, isso é a pura verdade, né? Não compensa, você vai bater boca. Porque se a pessoa, né, já tá com aquele intuito realmente de odiar, aquele intuito já de guerra, né? Não vai dar em nada. Então no versículo 15, Davi diz: porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Tá vendo? Então a esperança de Davi está em Deus. Ele não se defende por quê? Porque a esperança dele está em Deus. Ele fala: Senhor,
eu não abro minha boca para falar com eles, para tentar provar que eu estou certo, para tentar provar que o que eles dizem é mentira. Não abro minha boca, mas com o Senhor eu falo. Então Davi é muito inteligente, ele fala com a pessoa certa. A gente tem que ter esse cuidado de falar com a pessoa certa, né? Então a gente tem que conversar com a pessoa certa, porque senão a gente ouve coisa errada. Então Davi teve esse cuidado, eu vou falar com a pessoa certa, né? Eu não vou falar com eles, vou ficar batendo boca com eles, porque isso vai resolver nada, mas eu vou falar com Deus, Deus vai me ouvir e Deus vai me defender. E é isso que ele está dizendo aqui, eu espero de ti, Deus, porque o Senhor vai me ouvir, o Senhor vai me responder, né? Então no versículo 16, Davi continua, porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Então aqui ele fala o que ele falou com Deus. Deus me ouve para que eles não fiquem rindo de mim, para que eles não se alegrem com a minha desgraça, para que eles não fiquem, né, alegres porque o Senhor está me castigando, para que eles não fiquem alegres quando eu caia. Então me ajuda, Deus, me ajuda, né, me ouve. Então aqui no versículo 17, Davi diz, porque eu estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Então Davi está dizendo que ele está no limite. Ele fala, Deus, me ajuda, porque eu estou prestes a cair. Eu já não estou aguentando mais. Eu estou no meu limite. Me ajuda, eu não aguento mais ficar ouvindo essas coisas, essas injustiças, me ajuda, né? E ele fala, me ajuda porque está muito difícil, porque eu não tenho uma fuga. Todo lugar para onde eu vou, a minha dor está ali. A minha dor está comigo a todo instante. E eu não tenho um momento de paz, eu não tenho um momento de fuga. Então me ajuda. Então no versículo 18, Davi fala, confessa a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Que bonito, Davi está dizendo aqui, Deus, eu confesso o meu pecado, Deus. Isso é muito importante, né? A gente tem que confessar o nosso pecado. Como Deus vai me perdoar por algo que eu não confessei, né? Então eu tenho que confessar os meus pecados. E aqui Davi fala, Deus, eu confesso o meu pecado. Me perdoa, eu confesso logo de uma vez. E ele diz aqui, Deus, e não tem problema. Eu suporto a tristeza que o Senhor quiser me mandar por causa desse pecado. Eu suporto, Deus. Mas eu confesso ele. Que legal, né? Davi está dizendo aqui que ele suporta as consequências do pecado dele, né? Se o meu pecado que eu estou confessando ao Senhor é digno de eu sofrer, de eu passar por tristezas, eu suporto. Eu suporto o que o Senhor decidir, Deus. Mas só decide com calma, não decide na tua ira não, né? Me ouve, decide tranquilamente o que é justo para mim, né? E eu confesso, realmente, eu não estou dizendo que eu sou santo, eu sou um pecador, eu confesso o meu pecado. Então no versículo 19, Davi continua, mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam, né? Ele fala, Senhor, enquanto eu estou aqui, confessando o meu pecado, suportando as tristezas que o Senhor tem me dado, né? Os filhos que eu já perdi, a guerra que eu já vivi, ter sido expulso do meu palácio, né? Minhas concubinas, meu filho se deitou, né? Apesar de eu estar suportando todas essas tristezas e confessar o meu pecado, Deus, os meus inimigos ainda estão vivos e pior, eles estão fortes, né? Eles estão mais fortes aí que tudo, né? E os que sem causa me odeiam estão aumentando, né? Enquanto eu estou sendo afligido, enquanto eu estou ficando fraco, enquanto eu estou indo para a morte, eles estão ficando cada vez mais fortes. Tem o Salmo de Davi, mais para frente que a gente vai ver que Davi fala isso. Porque Davi começa a falar, poxa, eu sou reto, eu ando na presença de Deus, eu busco fazer tudo certinho. E por que tudo é tão difícil para mim, Deus, né? E essas pessoas, eu fico vendo, elas ficam caçoando do Senhor, elas ficam tirando uma do meu Deus, e elas estão bem, elas estão com saúde, elas estão com dinheiro, Deus. Como assim, né? Tem um salmo que Davi fala sobre isso. Mas ao mesmo tempo, Davi fala, mas Senhor, não tem problema. Eu sei qual vai ser o pagamento delas. E eu sei qual é o meu pagamento, né? Então, dá até dó mesmo, Elizabeth. Elizabeth está falando que Davi sofreu muito e dá até dó, e dá dó mesmo. E tem uma hora que Davi até fala isso no salmo, né? Mas Davi diz assim, nesse salmo, mas não tem problema, porque eu sei a verdade. Eu sei qual vai ser o fim desses que riem de Deus, desses que não obedecem a Deus. Eu sei qual vai ser o fim deles. E eu sei qual vai ser o meu fim. Eu sei que Deus vai me recompensar.
Eu sei que cada sofrimento que eu tô tendo tá sendo anotado por Deus. Eu sei disso, né? Então ele vem com esse ânimo depois, tá, gente? Mais pra frente no Salmo ele reflete sobre isso e ele diz que não vale a pena ser ímpio, não vale a pena desobedecer a Deus, tá? Ele diz isso mais pra frente. Aí no versículo 20, Davi continua: aqueles que pagam o bem com o mal estão contra mim, porque procuro fazer o bem. A impressão que dá aqui é que Davi fez o bem para essas pessoas. Davi foi bom para essas pessoas. E essas pessoas que Davi foi bom para elas, agora estão agindo mal com ele, né? A impressão que dá parece Davi assim, sabe? Davi, quando era rei, tava tudo bem, ele fazia banquetes, churrasco e todo mundo ia, né? Davi ficou doente, Davi começou as coisas irem ruins para a vida de Davi, todo mundo sumiu. Sabe aquela pessoa, né? A gente sabe isso hoje, né? Todos os amigos vão embora, né? É doença, os amigos vão embora. É churrasco, os amigos estão dentro, né? Então você descobre verdadeiramente quem são seus amigos na hora da doença, né? Na hora do aperto. E é isso que Davi tá falando aqui. Poxa, eu fui bom para essas pessoas. Eu ajudei essas pessoas, eu só fiz o bem para elas e elas estão respondendo todo o bem que eu fiz para elas, toda a bondade que eu fiz para elas, com mal. Elas estão sendo más comigo agora, no momento que eu mais preciso delas. E eu fui tão bom para elas, né? Então, no versículo 21, Davi continua falando para Deus: Deus, não me desampare, né? E não fica muito longe de mim, Deus. Fica pertinho de mim, porque eu tô precisando do Senhor, né? Aí no versículo 22, Davi continua: Senhor, vem logo, Senhor, meu auxílio, se apresse, porque eu tenho pressa, porque eu não estou aguentando mais. O sofrimento está muito grande, né? Vem, Deus, me salvar disso, porque eu já não estou vendo mais saída para mim, né? Vem me salvar dessa dor, né? Vem me salvar do que eu tenho vivido, né? Amém. Amanhã a gente vai falar sobre o Salmo 41, tá? O Salmo 41, ele continua nesse contexto também, né? Que ele está sofrendo bastante devido a uma doença ali, né? E ele começa a falar sobre isso, sobre essa doença também, tá? Então a gente vai ler assim, são 4 salmos que a gente vai ler que ele fala sobre essa doença. E ele pede muita ajuda de Deus, ele diz que ele já não está aguentando mais, né? São 4 salmos que ele vem pedindo socorro, pedindo ajuda, que ele já está ao ponto de desistir da vida dele, né? Tem momentos que ele fala até assim, que ele já está ao ponto de entregar a vida dele, já não aguenta mais viver, né? Então ele fala sobre 4 salmos assim, que tá muito pesado para ele o fardo dele. E então, o 5º salmo que a gente vai estudar vai ser a resposta de Deus. A gente vai ver um salmo onde Deus respondeu. A impressão que dá é que Deus está mudo, Deus não está falando nada, né? A gente vai ler os 4 salmos e vai ver, e Davi fica: Senhor, vem, responde, Senhor, cadê o Senhor? Cadê, né? E a impressão que dá é que Deus não está ouvindo, né? Mas no 5º salmo a gente vai ver que Deus estava ouvindo sim e que Deus respondeu, tá? Então a gente vai ficar em uma saga de uns 4 salmos assim, sobre esse sofrimento de Davi. E o 5º salmo vai ser para Davi falar, né, que Deus o respondeu, Deus o acudiu, Deus o ouviu, tá bom? Amém. Então agora eu vou pôr um louvor pra gente finalizar a aula de hoje. É o mesmo louvor do início, tá bom? Mas agora eu vou deixar gravado no Facebook, no Instagram e no YouTube. Amém, gente. E então até a aula de amanhã. Quando eu finalizar aqui o louvor, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, você fica aí, não sai daí não, tá bom? E no final da aula aí você faz a sua pergunta, tá? Eu vou pôr o louvor agora, no Facebook e Instagram também, se alguém tiver alguma dúvida, já vai escrevendo aí. E eu respondo no final da aula, tá bom? Eu vou pôr um louvor agora, eu volto para responder as dúvidas. Amém. A palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo: por que você está abatido, minha alma? É porque você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra
guerra entre a alma e o espírito, a sede e a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de
tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Se Ele não se esqueceu de ti, não. Não, Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus.
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém, aleluia. O louvor é longo, né? Glória a Deus, amém. Então vamos despedir do Facebook, do Instagram e do YouTube, amém, gente, até amanhã, tá? Com a graça de Deus, amém. Amanhã a gente vai estudar mais salmos aí, a gente vai começar a estudar só salmos agora, amém, glória a Deus. Então a gente se encontra amanhã com mais salmos, tá bom? Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma